Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um tema um pouco polêmico. E essa é uma dúvida muito comum. Posso ou não posso usar o ferro de 8 mm, o famoso 516, em pilares? Por que existem tantas construções com ferro de 8 mm que não deram problema e mesmo assim a NBR 6118 proíbe? E com relação a essa nova atualização da NBR 6118 de 2023, será que teve alguma mudança? Se você também tem curiosidade com relação a esses temas, acompanhe este vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal Vida Engenharia, faça isso agora mesmo. Aqui você encontra um conteúdo técnico e de qualidade, explicado de forma simples, clara e objetiva. Algumas pessoas que constroem suas casas com recursos limitados acabam optando por utilizar o ferro de 8 mm nos pilares. Mas e aí, será que a casa vai cair por causa disso? Por que será que a norma proíbe? Seria um complô dos fabricantes de aço para te vender barras mais grossas? Antes de tudo, vamos esclarecer algumas coisinhas. Sempre que eu falar ferro, eu quero dizer aço. E sempre que eu falar ferragem, eu quero dizer armadura. É porque os termos ferro e ferragem são bem populares. Então, é só uma questão de detalhe. Não vai fazer diferença neste vídeo, embora sabemos que os termos técnicos são aço e armadura. Se você perguntar para 10 engenheiros civis por que a norma recomenda ferro acima de 10 mm para pilares, você com certeza vai obter respostas diferentes. Primeiro, vamos lá na norma. Eu vou colocar aqui na tela o trecho da NBR 6118 que fala que a menor dimensão para as barras longitudinais dos pilares deve ser 10 mm. Vejam que essa já é a versão de 2023. Ou seja, a atualização mais recente da norma manteve o entendimento anterior. O primeiro fato importante que deve ser comentado é que a norma permite ferros de bitola menor nas vigas. Então, por aí a gente já vai descartar a nossa teoria da conspiração de que as empresas estão querendo lucrar vendendo ferros maiores. Vamos então agora para os reais motivos que levaram a norma a exigir barras acima de 10 mm nos pilares. O primeiro ponto diz questão à segurança. Os pilares da obra são elementos cruciais e peças-chave de segurança. Muitas vezes, quando um pilar entra em colapso, praticamente você condena a sua obra inteira. Você pode gerar ali um colapso total porque os pilares recebem as cargas de todos os pavimentos. Diferente às vezes quando uma laje ou uma viga dá problema e que você consegue isolar aquele ponto, geralmente uma falha no pilar gera uma sucessão de falhas que podem condenar toda a obra. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual a norma indica uma ferragem um pouco mais caprichada nos pilares. O segundo motivo diz respeito com a durabilidade. Todos nós sabemos que o aço pode sofrer os efeitos da corrosão e às vezes essa corrosão pode atingir níveis que condenem a sua estrutura. Em muitos casos, a empresa ou o pedreiro não capricha na cobertura das armaduras através de espaçadores. E essa armadura pode entrar em contato com o oxigênio da atmosfera e sofrer corrosão. Então, a barra de 10 mm garante uma margem de segurança para quando você perceber que aquele ferro está começando a sofrer uma corrosão, ainda dê tempo de fazer as medidas preventivas de correção. Então, o fator de número 2 é justamente com relação a proteger essas barras contra a corrosão e garantir que se tenha ali uma folga, uma margem de segurança para corrigir eventuais falhas. Agora, o último motivo e o mais importante desses motivos que eu vou falar para vocês, que é a questão da flambagem dessas barras. Mas como assim flambagem? Os materiais eles sofrem um encurtamento quando eles estão submetidos a esforços de compressão e sofrem um alongamento quando estão submetidos a um esforço de tração. Essa quantidade que o material vai comprimir ou expandir é definido pelo módulo de Young, ou módulo de elasticidade, que é uma propriedade intrínseca do material e é justamente a razão entre a pressão exercida e a deformação sofrida pelo material. Imagine, por exemplo, uma espuma. Uma espuma tem um módulo de elasticidade tão pequenininho que uma mínima força de pressão que você exerce sobre ela já gera uma grande deformação. O concreto e o aço que formam o concreto armado também se deformam quando submetidos aos esforços. Porém, eles têm módulos de elasticidade muito grandes, o que significa que para você deformar um pouquinho só desses materiais, você precisa de enormes forças. Então, quando o pilar sofre uma compressão, que é basicamente o principal esforço do pilar, o concreto vai se encurtar. E essa deformação pode até ser imperceptível a olho nu, mas ela é real. Acontece que o módulo de elasticidade do concreto
é menor que o módulo de elasticidade do aço. Com isso, para um mesmo esforço, o concreto irá se deformar mais do que o aço e vai começar a transferir essa pressão para as barras de aço. E essas barras, ao receber esses esforços de compressão, estarão sujeitas à flambagem. Mas e aí, o que é flambagem? Flambagem é uma perda de estabilidade lateral da barra. Ela vai fazer um efeito curvo em uma barra que estava reta. Quanto mais fina for essa barra que a gente coloca longitudinalmente no pilar, maior vai ser esse fenômeno da flambagem. E vários estudos e experimentos concluíram o seguinte, que os estribos impedem esse fenômeno da flambagem. Mas, para que os estribos consigam impedir a flambagem, o espaçamento desses estribos também precisa seguir a recomendação da norma NBR 6118, que é de 12 vezes o diâmetro dessa barra longitudinal. É aí que a gente começa a pensar, se eu utilizar as barras muito fininhas, além de ter que usar mais barras para conseguir a mesma área de aço, eu também vou ter que colocar os estribos muito próximos um do outro. E aí, o que você vai economizar, por exemplo, nessa barra longitudinal, você vai gastar a mais nos estribos. Então, essa quantidade aumentada de estribos não vai justificar a economia nas barras longitudinais. Se você tem alguma dificuldade em projeto estrutural, leitura de projeto estrutural e tem interesse de aprender todos os detalhes e se tornar um profissional de destaque com maior remuneração, saiba que eu tenho um treinamento completo sobre leitura de projeto estrutural e arquitetônico. E agora, no mês de novembro, nós estamos com uma oferta incrível chamada de Black November. Então, se você está assistindo esse vídeo no mês de novembro, clique no link abaixo e aproveite a promoção. E mesmo que você esteja assistindo em outro mês, saiba que o investimento neste treinamento vale muito a pena. Já foram mais de 1.100 alunos inscritos e satisfeitos com essa metodologia única. Às vezes pode até parecer que não existem explicações por trás das exigências das normas, mas se você for olhar bem, existem sim bons motivos para que a gente use barras de no mínimo 10 milímetros nos pilares. Mas aí muita gente faz a seguinte pergunta: e esse tanto de casa construído com barras de 5,16, barras menores do que 10 milímetros? Como é que essas casas até hoje não caíram e não deram problema? E a resposta é o seguinte: com certeza essas casas têm cargas pequenas chegando nos pilares. E essas cargas pequenas não conseguem fazer com que o esforço chegue nas armaduras e façam com que elas sofram com esse efeito da flambagem. Para você ter ideia, algumas casas não têm nem mesmo pilares. Construções com menores demandas estruturais podem ser tratadas pela NBR 15575, que é uma norma que trata do desempenho de edificações habitacionais e apresenta características indispensáveis de uma obra para o consumidor, com o objetivo de prezar pelo conforto, acessibilidade, higiene, estabilidade, vida útil da construção, segurança estrutural e segurança contra incêndios. Caso uma obra estrutural seja executada fora dos parâmetros exigidos na 6118 e sofra, por exemplo, algum colapso, algum acidente, com certeza o engenheiro terá um grande problema judicial e deverá assumir toda a responsabilidade sobre suas decisões. No fim das contas, é sempre bom lembrar que o melhor a fazer é seguir as normas e seguir um projeto estrutural para garantir que você tenha segurança, economia e durabilidade em toda a sua obra. Se você quer aprender mais sobre leitura de projeto estrutural e arquitetônico, clique aí no link que eu vou colocar abaixo sem compromisso. E se você gostou desse vídeo, nunca é tarde de lembrar, deixe o seu joinha e também o seu comentário se ficou alguma dúvida. Lembre-se também de se inscrever no canal Vida Engenharia. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!